E aí, pessoal, essa é a terceira série de podcasts que a gente está gravando. Vamos falar agora ainda dentro do campo da saúde o que o governo está fazendo para combater o coronavírus, a Covid-19, e entender um pouco mais sobre a parte da Lei 8080 que dispõe sobre a implementação de novas tecnologias no campo da saúde, ou seja, a inovação tecnológica e a sua integração com o âmbito da saúde. Chegou a hora de ir para os slides, então. Então, a política de assistência terapêutica e de incorporação de tecnologia à saúde vai desenvolver uma série de passos, regulamentando o que diz a linha D do inciso 1 do artigo 6º. Nós estudamos detalhadamente lá as três primeiras alíneas do inciso 1 do artigo 6º, que falava da vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e saúde do trabalhador, e tinha pulado D, que falava da assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, exatamente para poder reservá-la para este momento. O inciso 1, então, do 19M, diz que essa assistência terapêutica integral consiste na dispensação de medicamentos e produtos de interesse à saúde, seguindo diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico conforme a doença, ou na falta desse protocolo, conforme disposto no artigo 19P, que a gente vai ver aqui para frente. No caso da Covid, ainda não existe um medicamento efetivo, então a gente não tem essa dispensação de medicamento, mas segue algumas diretrizes definidas num pré-protocolo clínico e aguardando aí que seja definida uma medicação, uma vacina que ajude a combater o vírus. O inciso 2 fala que essa assistência também consiste na oferta de procedimentos terapêuticos em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constante de tabelas elaboradas pelo gestor federal do SUS, realizado no território nacional por serviço próprio conveniado ou contratado. Então, é possível, eu tinha comentado sobre a ideia de adoção de home care para tratar determinados casos de Covid e evitando que essas pessoas sofram de outras mazelas e consequentemente ajude a liberar leitos hospitalares. Então, o SUS pode desenvolver uma tabela que a rede conveniada, aquela saúde complementar que a gente tratou, vai cobrar dos pacientes, o SUS vai remunerar com base nessa tabela sem que nada seja cobrado desses pacientes. Então, mais uma forma aí de combate que a Lei 8080 traz para a gente. O artigo 19N vai trazer definições. Então, o que são os produtos de interesse da saúde para fins de aplicação lá do 19M? As órteses, as próteses, as bolsas coletoras e equipamentos médicos. E o que é protocolo clínico e diretriz terapêutica? Esse ponto é bastante importante. É o documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o tratamento preconizado com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber, as posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelo gestor do SUS. Então, esse documento, protocolo clínico, tem que trazer todos esses dados aqui. O que eventualmente ainda não se souber da Covid vai ser definido no momento posterior, mas atualmente já existe a possibilidade de termos alguns dados aqui para compor um protocolo clínico mínimo e definição dessa política, dessa diretriz terapêutica. O artigo 19O fala que esses protocolos clínicos e diretrizes deverão estabelecer medicamentos ou produtos necessários, bem como aqueles indicados em caso de perda de eficácia e de surgimento de intolerância ou reação adversa. Nesse momento em que os testes ainda estão sendo feitos, não existe
um medicamento indicado e também ainda os estudos clínicos estão começando a estudar, né? Teve um caso recente do ibuprofeno, onde a OMS divulgou a informação de que o ibuprofeno pioraria o quadro do coronavírus, aí sai um outro estudo falando, olha, não é bem assim, o ibuprofeno só piora em alguns casos, depois sai um estudo falando do medicamento da malária como sendo um possível medicamento para o combate ao coronavírus, isso causou até o consumo desenfreado desse medicamento, não se encontrava esse medicamento, pessoas que portam malária e que precisam desse medicamento não encontravam para comprar. Então, por isso a importância de seguir os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas, né? Até porque, para o desenvolvimento desses protocolos clínicos, serão estudadas a eficácia, segurança, efetividade e o custo-efetividade para as diferentes fases evolutivas da doença e do agravo. Então, você não tem um remédio só que vai resolver tudo. Talvez você tenha que combinar remédios em momentos diferentes e tudo isso tem aí medidas de eficácia, segurança, efetividade e custo que tem que ser analisadas. Na falta desse protocolo clínico completo, a dispensação de medicação só vai ser feita com base nas relações de medicamentos instituídos pelos gestores federais, estaduais e municipais do SUS. Então, sem a existência desse medicamento na relação de medicação instituída nesses âmbitos, não é possível que o SUS forneça a medicação que seja experimental ou que ainda não tenha sua eficácia comprovada, né? O pessoal que estava falando lá da medicação da malária, por exemplo, não poderia obter pelo SUS aquela medicação para tratar Covid-19. E não obstante a inexistência de um protocolo definido, né, o que atraria a incidência do artigo 19P, o artigo 19Q vai estabelecer que novos medicamentos, produtos e procedimentos e alteração do protocolo clínico e de diretriz terapêutica é atribuição exclusiva do Ministério da Saúde. Então, no âmbito do Covid-19, só o Ministério da Saúde é que vai poder definir aí como será esse protocolo clínico, a inclusão de medicamentos e tal, sendo assessorado por uma Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica. Essa comissão vai produzir um relatório que deve conter as evidências científicas e as avaliações econômicas e comparativas dos benefícios e dos custos para a incorporação daquela tecnologia, do medicamento, do procedimento, enfim. Então, não é uma decisão tomada a esmo ou com base em achismos, né? E também não pode ser tomada sozinha pelo ministro da Saúde. Ele necessariamente tem que ser assessorado por essa comissão. Aqui a gente sai da Lei 8080 e passa para a Lei 13979 de 2020, vendo aqui quais são as medidas de enfrentamento emergencial ao Covid-19, uma lei de 6 de fevereiro de 2020. Aqui na nossa matéria você não pode dormir, senão a hora que você acorda tem uma lei nova já tratando do assunto. Por isso vamos estudá-la aqui. As ações para a tutela da saúde pública desenvolvidas e conduzidas pelo Ministro da Saúde, cujas medidas de enfrentamento somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e análise sobre as informações estratégicas em saúde, deverão ser limitadas no tempo e no espaço mínimo indispensável à promoção e preservação da saúde pública. Isso é um ponto fundamental porque coloca essa Lei 13979 como uma lei temporária. Depois eu vou voltar a esse aspecto da lei, tá? Mas a ideia aqui é que o Ministro da Saúde ele tem a competência para definir essas medidas de enfrentamento, né? Lembrando sempre que ele tem que estar assessorado pelo conselho, pela comissão de incorporação tecnológica, quando for se tratar aí de inclusão de novo procedimento e novos medicamentos ao SUS, né? Então o artigo 3º traz lá quais são as medidas de enfrentamento criadas pela lei. Então,
duas medidas aqui são as mais radicais, isolamento e quarentena. Vamos dar uma olhadinha nelas. Primeira medida, isolamento, está definida como separação de pessoas doentes ou contaminadas de maneira a evitar a contaminação ou propagação, né? Então a ideia aqui é um isolamento das pessoas e de coisas com quem elas tiveram contato de maneira a evitar a propagação. A portaria 356 do Ministério da Saúde vai regular esse isolamento, em que condições ele deve acontecer. E diz lá então a portaria que esse isolamento, né, visa separar as pessoas sintomáticas ou assintomáticas de maneira a evitar a propagação, sendo determinado por prescrição médica com recomendação do agente de vigilância epidemiológica por um prazo máximo de 14 dias, podendo se estender por igual período. Então, o máximo de isolamento que se pode impor a uma pessoa, né, a gente viu casos aí de pessoas que viajaram estando contaminadas, não seguiram a determinação e vão sofrer as consequências de furarem o isolamento ou a quarentena, né? Então, aqui por um período máximo de 14 dias, renováveis por mais 14 dias, dando um total de 28 dias. Sendo que esse isolamento deve ser feito preferencialmente em domicílio. Ó, aqui mais uma vez reforçando a ideia de home care, né? O home care aqui vai ser uma das principais formas de evitar o super colapso do sistema público de saúde, né? Estamos aqui apontando, já cantando uma bola para o que pode ser aplicado aí do ponto de vista legal. Podendo ser feitos em hospitais públicos ou privados, né, conforme recomendação médica. Então a preferência é ficar em casa, tratar em casa, se for necessário até com o uso de equipamentos em âmbito domiciliar, em hospital somente se houver recomendação médica. E, por fim, não será indicado a medida de isolamento quando o diagnóstico for negativo. Então, SARS-CoV, a síndrome aéreo-respiratória por contaminação de coronavírus número 2. A quarentena, por sua vez, é a restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação de pessoas que não sejam doentes. Então, no isolamento, a pessoa já está doente, né? Mesmo que ela esteja assintomática, ela já está doente. Aqui a quarentena é a restrição das pessoas com suspeita de contaminação, mas que ainda não estão doentes, de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação. Então, o artigo 4º da portaria do Ministério da Saúde 356 vai estabelecer que a medida de quarentena tem como objetivo garantir a manutenção dos serviços de saúde em local certo e determinado. Se começar a existir um pico muito grande, né, lembrando aquelas duas curvas, não vou fazer de novo, é possível a determinação de quarentena, mediante ato administrativo, pode ser do secretário de saúde estadual, municipal, do Distrito Federal ou ministro de saúde do estado, amplamente divulgada pelos meios de comunicação, publicada no Diário Oficial. Então, é um ato administrativo aqui que tem que ser determinado pela entidade competente daquela local de saúde onde o pico de contaminação estiver muito alto. O prazo pode ser de 40 dias, podendo se estender pelo tempo necessário para reduzir a transmissão comunitária e garantir a manutenção dos serviços de saúde no território. Então, o que a gente está vivendo aí em termos de restrição pode durar no máximo 40 dias, mas, aliás, pode ser adotado pelo prazo de 40 dias, mas, na verdade, ele pode se estender pelo período que for necessário. A extensão do prazo depende da prévia avaliação do Centro de Operações em Saúde Pública, né, conforme a portaria do Ministério da Saúde 188. E, por fim, a medida de quarentena não pode ser determinada ou mantida após o encerramento da Declaração Emergencial em Saúde Pública de Importância Nacional, aqui mais uma vez estabelecendo, né, a natureza temporária dessas medidas. Galera, mais uma vez por conta do tempo do vídeo, eu vou fazer uma pausa aqui. A gente está tratando das medidas de enfrentamento emergencial ao Covid-19 e logo mais eu retorno com a sequência e o final dessa parte da matéria. Força, aguenta mais um pouquinho e fica em casa. Valeu!